Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. O programa de hoje é o programa de número 112, que vai ao ar no domingo, dia 5 de dezembro de 2021. Bom, chegou dezembro, né? Agora é caminho do fim de ano. Faltam aí mais 2 programas para a gente entrar de férias aqui no Tributologia, como eu faço todo ano. A gente para um pouquinho, descansa um pouquinho, volta em fevereiro para poder manter aí a qualidade para vocês dos nossos debates, dos nossos assuntos e para trazer sempre com bastante enfim, técnica os assuntos tributários para vocês. O assunto que eu queria trazer hoje para a gente discutir foi até uma notícia que eu postei no meu Instagram. Aliás, se você ainda não me segue, corre lá no Instagram, por favor. Meu Instagram é @GabiQuintanilha, @GABQuintanilha, tá? Corre lá no meu Instagram que você não vai se arrepender. Tem sempre uma notícia de tributário, sempre algum assunto legal para que você possa estar sempre atualizado, sempre atualizada com o direito tributário. A notícia que eu postei essa semana foi uma notícia que eu não gostei nem da chamada, que foi publicada no jornal Valor Econômico, que foi CARF livra Queiroz Galvão de ITR sobre fazenda invadida pelo MST. Eu não gostei da chamada porque, cá entre nós, o CARF não livrou ninguém do ITR. Simplesmente não é fato gerador do ITR a situação que eu vou narrar para vocês. Não é um fato gerador. Não caracteriza o fato gerador. O CARF não livrou ninguém. O CARF, na verdade, ele fez o que tinha que ser feito. Aplicou o direito tributário. Interpretou conforme o direito tributário deve ser interpretado, né? Bom, o conceito que está envolvido aqui é a incidência do ITR, que é o Imposto Territorial Rural, imposto esse de competência da União, previsto no artigo 153 da Carta, que tem como fato gerador, e aí a gente vai de acordo lá com o CTN, né? O CTN, Código Tributário Nacional, ele trata do ITR no artigo 29, e também ele é regulamentado pela Lei 9393, né, de 96. O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil e a posse com a intenção de usucapir, a posse com animus domini de bem imóvel por natureza e somente por natureza, situado em área rural ou com destinação rural. Se o imóvel estiver em área rural ou com destinação rural, incide o ITR, o Imposto Territorial Rural. Como é que se caracteriza a área rural? O artigo 32 do CTN, parágrafo 1º, diz que a área será considerada rural se não tiver pelo menos 2 dos melhoramentos elencados no parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. Então, se não tiver pelo menos 2, é área rural. No 32, parágrafo 1º, você vai encontrar iluminação pública com ou sem posteamento, calçamento com meio fio, colégio ou posto de saúde no raio de 3 km do bem, abastecimento de água. Ok, não tem 2, é área rural. Tem 2, é área urbana. Nesse caso aqui nem se discute isso. Mas só por curiosidade, o STJ entendeu que por força do 32, parágrafo 2º, tá? Isso está na súmula 626 do STJ. Por força do 32, parágrafo 2º, se o imóvel não tem nenhuma das melhorias, mas se houver uma lei municipal dizendo que a área de expansão urbana, ou seja, o imóvel não tem nada, não tem previsão de ter, mas se tem uma lei municipal dizendo que é uma área de expansão urbana, incide IPTU e não ITR. Enfim, são os absurdos do direito tributário. Mas vamos voltar ao caso concreto. Então, o fato gerador é a propriedade. O direito tributário, lá nos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional, que traz as normas gerais, né? O 109 e o 110 deixam muito claro que os conceitos de direito privado não poderão ser alterados pelo direito tributário. Os conceitos de direito privado não poderão ser alterados pelo direito tributário. Portanto, muito cuidado. Conceitos de direito privado são os mesmos para o direito tributário. Então a gente tem que ler a propriedade de acordo com o conceito do Código Civil. E o Código Civil traz lá o conceito de propriedade. Propriedade é a conjugação do direito de usar, gozar, dispor e reaver o bem. Artigo 1228 do Código Civil. Usar, gozar, dispor e reaver. A conjugação desses 4 elementos caracteriza a propriedade. Tá?
Também é fato gerador do ITR o domínio útil. O domínio útil é a situação de quase propriedade. Antigamente, no Código Civil de 16, existia a figura da enfiteuse, que foi extinta pelo Código de 2002, mantidas aquelas que já tinham sido instituídas, né? Aquela situação de quase propriedade, que acontece muito, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em Petrópolis, Teresópolis, em que as cidades são da família real, e se você comprar uma casa lá, você tem que pagar foro e laudêmio, etc. Hoje, você tem essa figura do domínio útil com a usufruto, né? O usufruto é um exemplo do domínio útil, em que há transferência ao usufrutuário do direito de usar, gozar, enfim. Só não pode dispor do bem, né? Ele vai obter o uso e o fruto daquele bem. Ok. Então é contribuinte. Da mesma forma, o detentor da posse. E posse com animus domini. Posse com a intenção de usucapir o bem. Tá? Posse com a intenção de usucapir o bem. Não é qualquer posse. O locatário, por exemplo, não tem posse a ensejar a incidência do ITR. Tá? E qual foi a discussão do caso, especificamente do caso julgado no CARF? Né? Esse caso julgado no CARF foi uma alegação referente aos períodos de 2002, 2003 e 2004, em que a empresa Queiroz Galvão teve um imóvel invadido pelo movimento dos sem terra. O imóvel da Queiroz Galvão foi invadido pelo movimento sem terra. Se o imóvel foi invadido pelo movimento dos sem terra, a Queiroz Galvão tinha o direito de usar? Não. Tinha o direito de gozar? Não. Tinha o direito de reaver? Tinha. Podia dispor? Está invadido. E o movimento do MST estava lá fazendo o quê? Estava exercendo o quê lá? A posse. Qualquer posse? A posse com a intenção de usucapir. Era a posse de usucapione, com animus domini. A posse como se dono fosse. Então o movimento sem terra, que é o contribuinte do ITR, não pode jamais ser a Queiroz Galvão. Então por que eu critico a chamada da notícia? CARF livra. CARF não livrou ninguém, caramba. Não incide ITR, tá errado. CARF não livrou ninguém. Não incide ITR sobre essa atividade. Acabou. Não tem como também a gente ficar, né? Ah, caramba. Peraí, não é fato tirador e tá resolvido. Bom, e aí eu queria só comentar um detalhe, que essa vitória da Queiroz Galvão foi por meio do voto de desempate, tá? Meio do voto de desempate favorável ao contribuinte. Então, assim, teve discussão, tá? Veja, o relator negou o pedido da construtora. O relator disse que a terra invadida não significa que o Estado não garante o exercício pleno da propriedade. Pô, mas é óbvio! Se a terra foi invadida, quer dizer que o Estado não dá segurança. O Estado não foi lá e tirou aquelas pessoas de lá, caramba. E outra, a impossibilidade de exploração do imóvel não seria motivo para não pagar o tributo. Ó, o imóvel é seu, mas está invadido, estão exercendo a posse com animus domini. Você não pode deixar de pagar tributo por causa disso. Você não está com a propriedade, registro está no teu nome, então você vai ter que pagar. Eu não sei se eu consigo ler um voto desses com medo ou com pavor. Porque assim, isso é negar todo o conceito do direito tributário relacionado ao direito privado. Porque o 109 e o 110 do CTN deixam claro que o direito tributário não pode alterar os conceitos de direito privado. Ora, bolas, se o indivíduo não tem propriedade, ele não pode ser contribuinte do ITR. Ele não tem os elementos da propriedade. Não tem. E o voto nega o direito do contribuinte, dizendo, olha, ele não tem realmente o exercício pleno da propriedade, mas isso não é motivo para ele não pagar. Enfim. E aí eu vou além, porque houve uma conselheira que disse que nesse caso, né, o contribuinte só poderia ser dispensado de pagar quando existe uma emissão prévia na posse. E aí, teve um conselheiro que esse voto, abre aspas, se virar moda, daqui a pouco tem gente contratando gente para invadir, fecha aspas. Eu não sei nem o que eu comento sobre isso. De verdade. Eu não sei nem o que eu comento sobre essa frase. Né? Porque assim, se uma empresa contrata alguém para invadir o seu imóvel para não pagar o ITR, isso além de ser fraude, é uma burrice ímpar. Porque quem vai pagar o ITR é quem invadiu. Ora, é óbvio.
A discussão é exatamente essa. Errou a União em não ter lavrado o auto de infração para cobrar o ITR dos dois. E deixa eles brigarem. A cobra do movimento do sem terra. O movimento sem terra não tem CNPJ? Sei lá se tem também. Veja, tem que cobrar de quem invadiu, cara. Quem invadiu aquele imóvel está exercendo a posse com a intenção de dono, com animus domini. Se está exercendo a posse com animus domini, essa pessoa tem que pagar o ITR. É um absurdo pensar de forma diferente disso. É um absurdo. E é um absurdo pressupor que todo contribuinte é bandido. Isso é uma coisa que me incomoda demais. Demais. Não é todo contribuinte que é bandido. Há bandido sim, como há em qualquer lugar. Há bandido no judiciário, há bandido na fazenda, há bandido na advocacia, há bandido na medicina. Porra, bandido em tudo quanto é lugar, cara. Agora, tu vai falar que o contribuinte contratou alguém para invadir a fazenda para não pagar o ITR? Desculpa a minha exaltação, mas é porque esse tipo de coisa foge completamente da discussão jurídica. Vamos discutir o direito. Esse tipo de alegação parece choro de perdedor. Choro de perdedor. Sabe? E cá entre nós, o direito não admite mais chororô, não. Vamos discutir o direito. Qual é o direito envolvido no caso concreto? Tem fato gerador ou não tem? Não tem. Então não é devido ao tributo. Não tem ninguém livrando ninguém de tributo. Está aplicando direito. Então, qual é o ensinamento que a gente tira desse julgado, dessa notícia? Bom, ITR. Se a propriedade plena não é exercida, não há o fato gerador do tributo. Esse é o entendimento mais razoável, na minha opinião, e na opinião de qualquer civilista que vai analisar isso aqui, da mesma forma que um tributarista que estude o CTN, que entenda que o artigo 110 deixa claro que os conceitos de direito privado não podem ser alterados pelo direito tributário. Então, se o cara não tem a propriedade plena, ele não pode ser considerado contribuinte. Ponto. Acabou. Essa é a lógica. E a lógica também que a gente aprende é que o Estado sempre vai arrumar um jeito de te cobrar o tributo, ainda que indevidamente, ainda que os argumentos sejam risíveis, como é o caso concreto. Sorte que no voto de empate a gente levou. Beleza, gente? Fácil. Bom, eu queria fazer uns agradecimentos aqui antes de encerrar essa tributologia. Tem vindo aí, enfim, aquela retrospectiva do Spotify. Obrigado. Eu tenho feito parte da retrospectiva de muitas pessoas no Spotify. Muito obrigado. Tá? Fazer parte da vida acadêmica, dos debates, fazer parte do seu domingo, é algo que me gera muito orgulho. Obrigado de coração por você que ouve o Tributologia, que compartilha o Tributologia, que gosta do Tributologia, que gosta do meu trabalho. Muito obrigado. Você é o motivo que eu estou aqui falando todos os domingos. De coração, muito obrigado. Se você gostou desse Tributologia, dá o seu like, curta, compartilhe, comente, para que haja o engajamento necessário e a grande parte das pessoas possa ter acesso às informações que aqui a gente compartilha sempre. Um beijo grande no seu coração e semana que vem tem mais Tributologia. Galera, obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Tchau, tchau, meu povo!